vamos conversar agora com Elza Machado Malho, assessora de documentação técnica da Diretoria de Planejamento Urbano e Gestão Regional da Secretaria. Tudo bem? Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Bom dia ainda. Bom dia, eu que agradeço pela participação e pela divulgação desse projeto, que é muito importante. Para o grande público entender o que significa essa biblioteca virtual da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo. Olha, temos que começar um pouco falando do passado, rapidamente, porque essa biblioteca virtual, ela foi formada pela Implaza, uma empresa de planejamento metropolitano do governo do Estado de São Paulo, e com o conteúdo dos projetos realizados pelo GEGRAN. O GEGRAN foi um grupo executivo de planejamento e que foi o primeiro órgão metropolitano do Estado, criado em 1967. O GEGRAN foi até 1974, quando foi criada a Implaza. Então, esses dois acervos é que formaram a Memória Metropolitana do Estado de São Paulo. Eles contam a história do planejamento metropolitano no Estado de São Paulo por meio da ação do governo do Estado. Então, um acervo que foi muito pesquisado. A Implaza foi extinta em 2019, mas antes disso foi criada uma biblioteca virtual, porque houve um acesso muito grande dos usuários a esse acervo, que é um acervo histórico, mas que é fundamental para se compreender toda a linha do tempo da implantação do planejamento metropolitano, do planejamento urbano e regional no Estado de São Paulo. De quanto datam os documentos mais antigos? 1967, né? E são documentos históricos importantes, porque as metodologias elaboradas na época são metodologias estudadas, pesquisadas. Naquela época não existia Ctrl+C e Ctrl+V. Então, eles sentavam, discutiam, e com a crescente procura e a crescente necessidade do próprio governo do Estado de olhar para o seu território e planejar, o GEGRAN era um grupo executivo de planejamento. Precisou ser criada uma estrutura maior, que foi a Implaza, que deu sequência. Então, toda essa produção do GEGRAN possibilitou o desenvolvimento e a implantação de uma política de planejamento urbano e regional no Estado de São Paulo. Bem, essa biblioteca virtual funcionou até 2019, e com a extinção da Implaza, o cidadão perdeu o acesso a esse acervo. Então, hoje nós estamos aqui para falar da biblioteca virtual da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que assumiu o compromisso de resgatar esse acervo e criar uma nova biblioteca virtual para devolver ao cidadão o acesso que ele sempre teve. Quem pode se beneficiar dessa biblioteca? Olha, os nossos usuários são pesquisadores, especialistas, são estudantes, urbanistas, sociedades não governamentais, sociedade civil, enfim, o público em geral pode consultar esse acervo que está disponível gratuitamente. Né? Atualmente, ele é composto, então, pela memória técnica, que é o acervo do GEGRAN e da Implaza, e o principal e o mérito da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano hoje é dar continuidade, não só resgatar. Resgatar e preservar foi fundamental para que a gente pudesse devolver o acesso ao cidadão. Mas a grande questão que se coloca e que a Secretaria se propõe é dar continuidade a esse acervo. Qual o feedback que vocês já tiveram? Olha, a gente tem feedbacks por meio de... Nós fizemos um processo de rasteio dos nossos usuários para saber quais documentos eles estão sendo
pesquisados. O perfil também. Qual esse rasteio permite que a gente veja, inclusive, um ranking de quais projetos estão sendo mais consultados, né? Então, ele é fundamental e a gente pretende avançar nesse sistema de rasteio e de verificação para que a gente possa ter um perfil melhor desse usuário, para que a gente possa saber da onde vem esse usuário, né? Porque na biblioteca da Emplaza a gente sabia em que país o usuário estava pesquisando. Então, agora, no novo site da Secretaria, a gente pretende aperfeiçoar e valorizar, porque é fundamental ter o feedback de quem está usando. E nos surpreende muito, porque a biblioteca foi lançada no dia 8 de dezembro passado, e nós estamos já agora, hoje, com mais de 9.000 acessos, com quase 1.300 usuários entraram, abriram o acervo e conheceram, e quase 1.900 usuários fizeram o download dos projetos, né? Isso é muito importante por se tratar de um acervo técnico de uma empresa pública. Então, para nós é uma vitória ter este retorno dos usuários pesquisando. Isso significa que o tema desenvolvimento urbano e habitação de interesse social é de grande interesse dos nossos pesquisadores. Se a senhora tivesse que fazer uma comparação, antes da biblioteca virtual, quais eram os 4 assuntos mais procurados? E agora, nesses 10 dias? Então, curiosidade. Antes da biblioteca virtual, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a gente não tinha ainda este controle. A gente passou a ter a partir do momento que nós lançamos a biblioteca virtual, né? Por exemplo, no acervo da Emplaza e do GEGRAN, o interesse era muito, no caso do GEGRAN, que de 1967 a 1974, o grande interesse era a metodologia, porque como eles estudavam, eles chamavam especialistas de fora, e o GEGRAN tem documentos interessantes que mostram quando foi criada a expressão região metropolitana. Quer dizer, quando que esses especialistas olham para o território e falam, isso é uma região metropolitana. Quando foi criada? Olha, foi criada em 1974 por uma lei federal, junto com mais o Estado de São Paulo e mais 8 estados do Brasil criaram as primeiras regiões metropolitanas. Então, lá, o interesse era muito pela metodologia, e agora aqui a gente está vendo que o interesse é até interessante, porque no ranking que a gente fez agora, depois do lançamento, tem um interesse muito grande por tudo que está sendo feito na região metropolitana de São José do Rio Preto, um interesse muito grande pelo projeto Bairro Paulista, que é um projeto importantíssimo para o planejamento das cidades do futuro, e um projeto leva em conta as soluções baseadas na natureza. Então, a gente quer cada vez mais aperfeiçoar esse sistema que nos devolve como retorno o que o usuário está pesquisando, quem é esse usuário, onde que ele está e como a gente pode melhorar esse acesso. Detalha para a gente, para todo o nosso público, o que é esse bairro paulista? Olha, o bairro paulista é um projeto... É um conceito? Que usa soluções baseadas na natureza. O foco dele é as soluções baseadas na natureza para tornar as cidades mais sustentáveis, com projetos de jardins de chuva, com projetos
elaborados junto com a comunidade. Quer dizer, o Bairro Paulista é um projeto que definiu uma tipologia muito importante para ser utilizada para que se possa planejar cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes. A cidade inteligente, ela tem que ser mista, ela tem que ter o comércio agregado ao trabalho, à residência e até mesmo às áreas públicas como educação, segurança, saúde. É o que se pretende, para que se tenha uma convivência onde haja uma participação de todos os setores envolvidos naquele planejamento. Isso é fundamental, que a sociedade civil esteja presente, participando e assumindo todas as diretrizes propostas. Ele tem um caderno de tipologia que está disponível na biblioteca virtual e que é muito interessante e que é um subsídio importantíssimo para os municípios não só das regiões metropolitanas paulistas, mas para todo o estado de São Paulo. Agora, quantos conteúdos, quantos documentos e tipos de conteúdo e plataformas foram adequados e anexados para a criação dessa grande biblioteca? Olha, a biblioteca virtual ela tem cerca de 10.900 documentos, que são relatórios técnicos dos projetos realizados pelo GEGRAN, relatórios técnicos dos projetos realizados pela Emplasa, livros, revistas, mapas, filmes elaborados pela Emplasa e filmes elaborados por outros interessados no planejamento urbano e regional. Então, a gente tem uma filmoteca que é muito interessante e bastante consultada. Tudo isso forma o acervo e agora, neste momento, a biblioteca virtual está priorizando e está totalmente focalizada na formação do acervo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, que está em fase de formação, porque primeiro nós chegamos com o propósito de resgatar o acervo que já existia. E agora o fundamental é dar continuidade a este projeto. Portanto, nós estamos organizando o acervo da biblioteca, o acervo produzido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para dar continuidade a este projeto. Vocês aceitam algum tipo de doação física para que seja digitalizada? Olha, no momento, a gente está pensando nesta possibilidade, mas ainda é remoto. O nosso acervo tem que ser, para que a gente continue caminhando, tem que ser em formato digital. Mas existe uma proposta, inclusive, do nosso secretário, de resgatar o acervo da biblioteca do CDHU. Essa biblioteca foi desativada, esse acervo está encaixotado, mas isso é um projeto para o futuro, porque a gente vai precisar de espaço e a gente vai precisar de toda uma equipe voltada para resgatar esse acervo, digitalizar esse acervo, e tem um tempo longo para se fazer isso. Então, a proposta atual é a gente dar continuidade com todos os arquivos digitais produzidos pela Secretaria e pelos órgãos vinculados a ela. Agora, quais as ferramentas de busca e navegação a biblioteca virtual ela coloca para quem faz a consulta? Ela oferece para os usuários? A consulta é uma consulta intuitiva, né? Existe uma consulta por meio de uma pesquisa simples e de uma pesquisa avançada. Na pesquisa avançada, você pode consultar os 3 acervos, GEGRAN, Emplasa e a SDHU. E, por exemplo, você pode pesquisar sobre mobilidade urbana em cada um desses acervos. Essa pesquisa fica disponível e o retorno que você tem é tudo o que esses 3 acervos produziram sobre essa temática. Mas é uma pesquisa intuitiva. Acho que atualmente todo mundo sabe se virar muito bem nas pesquisas que se faz
nas bibliotecas virtuais. Queremos que a senhora volte aqui dentro de 6 meses para fazer um balanço desse primeiro semestre na biblioteca virtual. Ela é aberta a todos, basta se cadastrar? Ela é aberta ao público, de um modo geral, e eu queria deixar aqui registrado que para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, ela tem um mérito muito grande com esse resgate que ela fez, por meio de 3 ações que eu considero fundamentais. Primeiro, ter resgatado um acervo que é importantíssimo para o planejamento metropolitano do Estado de São Paulo. Segundo, por ter criado uma nova biblioteca virtual e devolvido o acesso ao cidadão, que é fundamental. Legal. E terceiro, por ter criado na estrutura administrativa dela um departamento de documentação técnica, que é o que nós precisamos para dar continuidade a esse acervo. É ter uma estrutura que garanta a continuidade de todo esse processo. Ter história para dar seguimento ao futuro. História para dar seguimento ao futuro. Eu acho que os documentos, quando preservados e acessíveis, eles permitem se planejar o futuro das cidades. Então, é fundamental e histórico a atuação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano neste momento com a criação da nova biblioteca virtual.